Galera, tudo bem? Meu nome é Bernardo Montalvão e nessa reta final agora para o Enem, pensando nessa prova que está na iminência de acontecer, lembrem-se dessas últimas aulas que nós conversávamos com vocês sobre alguns assuntos que são fundamentais. Entre eles, filosofia política, não deixa de revisar os nossos comentários sobre Maquiavel. Eu percebi nas provas que as perguntas em torno da filosofia política de Maquiavel, sobre o príncipe, essas perguntas têm se repetido com muita frequência, assim como também a partir da obra de Thomas Hobbes, o Leviatã. Não deixa de dar uma olhada naqueles nossos comentários, bem como também na bibliografia que nós sugerimos, entre outros livros, um convite à filosofia da professora Marilena Chauí, assim como também a obra Filosofando, das duas professoras, Maria Lúcia Graça Aranha, entre uma das duas autoras dessa obra. Pois bem, então não deixe de revisar em filosofia política Thomas Hobbes, e a filosofia de Maquiavel a partir da obra O Príncipe. Bem, lá atrás, na Grécia Antiga, não deixa de revisar também os nossos comentários sobre os sofistas e os pré-socráticos, Os pré-socráticos, aqueles autores que antecederam o surgimento de Sócrates na filosofia grega, que não propriamente faziam aquilo que depois Sócrates veio a chamar de filosofia, mas sim aqui a expressão filosofia no sentido mais amplo, para englobar aquilo que hoje, nos dias atuais, nós chamaríamos de ciência. Então, não deixe de estudar aí os pré-socráticos, entre outros, Heráclito, Xenófanes, Parmênides, enfim, alguns desses autores aí. Assim como também não deixe de trabalhar com alguns dos sofistas que nós comentamos, e sofistas esses que estavam aí no mesmo momento histórico em que Platão e Aristóteles, e as suas respectivas obras. Então também não deixe de trabalhar a visão dos sofistas e como eles, os sofistas, foram de fundamental importância, seja para o desenvolvimento no nosso calendário de disciplinas que nós temos hoje nas universidades, nas faculdades, nos colégios, como eles nos levaram a perceber a importância da linguagem, da retórica, da argumentação, entre outros aspectos que os sofistas ajudaram bastante, a partir do confronto que eles estabeleceram com a obra de Platão e com a obra de Aristóteles. Em Aristóteles também não deixa de tomar um cuidado muito grande com a obra Apolítica, em que Aristóteles vai estar nos falando o que é que ele entende por democracia, o que é que ele entende por cidadania, o que é que ele entende por aquela famosa distinção, a partir da ideia do que é o ser cidadão e do que é o não ser cidadão, a distinção entre ação e trabalho, lá na obra de Aristóteles. Enfim, dá uma revisada nesse material que eu tinha encaminhado para vocês e que vocês têm aí disponível e que vocês encontram. Veja, no final de cada um desses materiais que eu disponibilizei para vocês, você encontra uma fonte onde vocês podem encontrar mais materiais, ou seja, vocês encontram inclusive lá na página do UOL mais textos de filosofia simplificados, com a visão um pouco mais simplificada à disposição de vocês, com os autores desses textos para vocês, tá certo? Além disso, não deixa de consultar essas duas obras que eu já frisei aqui, porque elas trazem esse assunto de uma forma mais palatável, mais agradável, mais aceitável, menos hermética, menos difícil. Então, são boas estratégias para vocês simplificarem seu tempo e aumentarem a quantidade de leitura e conteúdo nessa reta final de prova. Lembre, sua memória é preguiçosa. Se você não der essa revisada agora, fatalmente você vai esquecer de coisas que você já tinha estudado lá atrás e que na hora da prova você pode não saber exatamente porque você não deu esse susto, esse lembrete na sua memória para que a sua memória reavivasse aquele conteúdo que foi trabalhado por nós aqui. Outra coisa que eu arrisco dizer que eu acredito que possa nessa reta final surgir com muita força, além de filosofia política, pensando nas provas anteriores e na filosofia grega também pensando nas provas anteriores, é a tendência que há nas provas, bem como também daqui para o futuro, de se cada vez mais cobrar a chamada filosofia pós-moderna, Então, aquilo que se discute hoje a partir daqueles filósofos reconhecidamente denominados, ainda que essa expressão pós-modernidade seja uma expressão polêmica e cause algum tipo de controvérsia entre os autores, mas enfim,
não deixe de trabalhar aquilo que nós discutimos aqui em torno de poder, em torno de linguagem, na obra de Foucault, né? Em torno da questão da linguagem, na obra de Wittgenstein, que é um autor de filosofia analítica, mas que deu origem a partir dos seus estudos em linguagem, né? Aquelas visões, concepções diferentes de língua na obra de Wittgenstein, uma concepção de língua, uma concepção essencial, achando que a língua retrata a realidade como se ela fosse quase que uma máquina fotográfica que tem a capacidade de conter, reter, capturar a essência das coisas. É aquela outra visão, também Wittgensteiniana, do chamado segundo Wittgenstein, da obra Investigações Filosóficas, que é aquela visão de que compreende a linguagem como uma convenção, né? Uma visão convencionalista, em que a linguagem não teria uma essência, mas ela seria fruto de um acordo, de uma convenção celebrada entre os usuários da língua. Então, nessa visão, a linguagem não apresentaria uma essência, ela não pretenderia retratar as coisas, pelo contrário. O significado dos seus vocábulos dependeria da forma como nós usamos esses vocábulos. Então, isso é muito forte entre os autores de filosofia pós-modernista, ou chamado pós-modernismo, porque grande parte dos pós-modernos vai resgatar essa discussão aí presente na obra de Wittgenstein e vai aprofundar, né, entre diversos autores aqui. Sem dúvida nenhuma, a gente não pode dizer que Foucault foi apenas um deles, mas Foucault, sem dúvida nenhuma, foi um dos autores que mais soube explorar essa questão. Obviamente não apenas ela, mas discutindo paralelamente a ela também muito, né, como um grande coluna vertebral de sua obra, a ideia de poder. Né? Só que a ideia de poder, visto do ponto de vista de Foucault, não do ponto de vista macro, né? Em que conceber um grande poder que controla todos, mas de um ponto de vista micro. Né? Então a visão de poder de Foucault, a partir da sua concepção de microfísica do poder, e não de uma concepção macrodinâmica, ou de uma concepção macrosistêmica de como compreender o poder. Essa ideia mais macrosistêmica de como compreender o poder, vocês vão achar nos filósofos políticos, entre os quais eu já mencionei aqui dois, Thomas Hobbes, Maquiavel, entre outros. Poderíamos ainda lembrar de Jean-Jacques Rousseau, né, para voltar aos autores mais clássicos. Mas não deixe de trabalhar os pós-modernos, porque, sem dúvida nenhuma, vai ser lembrado na prova de vocês, eu arrisco dizer isso, né, autores como Zygmunt Bauman, de modernidade líquida, de amor líquido, né, de o mal-estar da civilização, referindo-se à obra de Freud, no caso seria o mal-estar da pós-modernidade, o título da obra de Bauman, que nós discutimos algumas coisas aqui com vocês, né, assim como também autores como Jean Lipovetsky, que vai discutir também sintomas, características específicas da nossa sociedade dos dias atuais, né? Essa sociedade contemporânea. Então, não desprezem, não façam pouco caso dessas visões aqui, seja da filosofia pós-moderna, seja da filosofia grega, seja da filosofia política. Então, se tiver faltando pouco tempo para você revisar, concentre suas energias nesses três focos aí. Eu arriscaria que a maior parte das questões de filosofia vão ser exigidas a partir dessas três colunas vertebrais. Não acredito que vai ser cobrado com tanta força, com tanta evidência, filosofia da Idade Média, né? Não apostaria minhas fichas nisso. E você me vem perguntar por quê? Porque olhando para as provas no passado, esses assuntos foram lembrados, mas não foram lembrados na quantidade e na mesma, eu diria assim, na mesma intensidade como foram cobrados esses dois outros assuntos, além, é lógico, mais recentemente nas provas mais recentes, esse assunto pertinente à filosofia pós-moderna. Então, eu redobraria meu cuidado com esses núcleos que eu acabei de mencionar e faria uma leitura de última hora em filosofia moderna, sobretudo aquela distinção entre direito e moral, né, essa visão do que vem a ser ética, né, que é um assunto que está bastante badalado nos dias atuais. Então, só para fechar, não se esquece disso. Foco principalmente em quê, professor? Filosofia política, principalmente em quem? Maquiavel, Thomas Hobbes, né? Foco em filosofia pós-moderna, principalmente Michel Foucault, houve muitas questões desse autor nas últimas provas, né? E foco principalmente em filosofia grega, uma atenção toda especial aos sofistas, tá certo? Acho que as questões, a sua maior parte, vão sair daí.
Tá bom? Então, essa é a minha dica. Sigam-me no minha fanpage lá no Facebook. Vocês vão encontrar mais questões, mais dicas, mais vídeos, mais material para estudar. Eu não vejo a minha fanpage como um objeto de entretenimento, mas sim como uma apostila eletrônica que eu compartilho o assunto com vocês. Meu nome é Bernardo Montalvão.